Do livro A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith, a tarefa do tratamento espiritual. Desenvolvimento da consciência curativa. O tratamento é uma técnica aplicada com o fim de intensificar a consciência ao ponto de estabelecer um contato com Deus que faculte a força espiritual exercer um impacto sobre a atividade humana. Consiste em um conhecimento da verdade espiritual cujo escopo é a revelação de um estado de harmonia divina já pré-existente. A realização desse estado pelo curador revela a natureza espiritual do curado, de maneira que ele se manifesta assim como na realidade é, imagem e semelhança de Deus. Como já foi dito, deve todo curador espiritual ultrapassar o plano dos fenômenos para além das discórdias de atitude corporal e pessoal, até atingir uma esfera de consciência superior, onde não há nenhuma pessoa a ser curada, mas tão somente impera o Espírito de Deus. Necessário é esse tratamento somente porque certa crença da humanidade se apoderou da consciência do homem individual. Esta atitude personalista não pode ser superada pela simples tentativa de ser bom ou de ter bons pensamentos, porque qualquer tentativa dessa natureza não seria outra coisa senão uma transição de um ser humanamente mau para um ser humanamente bom. Semelhante mudança, quando humanamente considerada, é certamente desejável, e cada um chega, cedo ou tarde, à convicção de que o estado humanamente bom é preferível ao estado humanamente mau, e cada um tem o desejo de antes ser bom do que mau. Isto, todavia, não é uma realização espiritual, mas apenas um progresso na evolução humana. O progresso genuinamente espiritual começa lá onde o homem não trata mais o problema de ser humanamente bom ou mau, do problema de saúde ou doença, de riqueza ou pobreza, mas onde o homem se torna capaz de penetrar através de tudo isto rumo ao Espírito do Cristo. Essa cristicidade que é a sua identidade espiritual. A luz dessa visão espiritual desaparece, de um modo todo natural e normal. Aquilo que até então era considerado errôneo ou mal, porque não faz parte da consciência espiritual. Desta consciência espiritual, deu Jesus numerosos testemunhos, embora falasse a seus discípulos em termos da experiência deles. Marta, Marta, andas inquieta e ocupada com muitas coisas. Revelava, contudo, uma consciência espiritual que vê a realidade para além das aparências. Pois não era ele o Cristo um com o Pai? Quando alcançamos essa consciência crística, então atingimos a visão do olho simples. Pode isso ser de difícil compreensão, principalmente porque estamos enredados nas vicissitudes da vida. Entretanto, meditemos por uns instantes sobre a razão por que os homens se acham angustiados por tantos problemas. Através de muitas gerações, somos como filhos pródigos, vivendo lá fora no mundo à custa da nossa substância própria, sem o recurso ao Pai, esgotando-nos a tal ponto que acabamos por perder a experiência da nossa verdadeira identidade. O Cristo, o Filho ou a emanação de Deus, jaz dentro de nós em profunda dormência, todo envolto nas camadas de ideologias humanas, que se estratificaram através de séculos e séculos. Por tanto tempo estiveram os homens ausentes da casa de seu Pai que se esqueceram da paternidade divina. Em nossos tempos, porém, se revela novamente o verdadeiro eu do homem, e chegou o tempo em que ele despertará para a verdadeira natureza e caráter do seu ser, para aquela cristicidade que é o verdadeiro destino espiritual do homem. Nesse processo de despertamento, morre o homem para o homem humano e renasce para o homem crístico. O tratamento é uma ascensão da consciência para além de tudo que possa ser visto, ouvido, tangido, cheirado e saboreado, para atingir aquilo que é real. Assim como o motorista no caminho do deserto
Não vai em busca de baldes para tirar a água na estrada, mas sabe que essa água é uma simples miragem e prossegue o seu caminho? Bem assim também não há impedimento algum para a consciência crística. Uma vez que o homem atingiu essa Cristo-consciência, pode olhar tranquilamente para a água na estrada, pode também verificar sem preocupação que os trilhos na via férrea vão convergindo na distância, fazendo descarrilhar o trem, ou que a abóboda celeste repousa sobre as montanhas longínquas, impossibilitando o voo do avião. Nada disto o preocupa, e ele diz em seu coração: nenhuma dessas limitações existe realmente. São simples imagens da minha mente, meras aparências. A verdade, porém, é que o reino de Deus, o reino da vida eterna e da harmonia universal, está dentro de mim. Nada tenho de alcançar. Tudo já está presente em mim. Por isso, posso voltar-me para dentro de mim e gozar a realidade do reino aqui e agora. Conhecer, pensar e falar sobre a verdade, todos esses processos são da inteligência humana. São passos que conduzem à experiência espiritual, mas não são essa experiência. Esses processos por si mesmos não produzem a cura espiritual nem trazem harmonia à vida pessoal do homem. O escopo do tratamento espiritual é a elevação da consciência até ao ponto em que se dê a compreensão espiritual ou a verdadeira realização. Há no tratamento um processo que pode provar ser útil. Quando alguém te pede por socorro, assevera-lhe que vai ser ajudado. Depois disto, liberta-te do nome e da identidade da pessoa e reconhece que o mal em questão provém da natureza da mente carnal. Deixa de pensar no paciente, no seu corpo e sua situação, mas volta-te imediatamente a Deus. Mantenha o teu espírito firmado em Deus. A tua meditação pode correr mais ou menos nos seguintes trâmites. Que sei eu de Deus? No princípio, Deus. Deus criou tudo que existe. E tudo que Deus criou era bom. O que Deus não criou não foi jamais criado. Se, pois, temos um corpo, foi ele criado por Deus, e também de Deus, isto é, da própria substância ou realidade divina, porque fora de Deus não há realidade alguma. Deus é tudo que há. Logo, o nosso corpo é perfeito, espiritual, harmonioso. Nesse corpo criado por Deus, não pode haver causa para doença ou dores, nem pode haver fenômenos derivados de doenças, dores, desarmonias ou indisposição. Deus é vida eterna. Se Deus é vida eterna, não pode haver uma presença ou um poder no céu ou na terra capaz de diminuir, modificar ou destruir essa vida eterna. Por conseguinte, não pode haver no universo de Deus causa para dores, doenças ou fenômenos manifestativos desses males. Deus é a substância única de todo ser, porque Deus é a substância do qual foi feito o universo. Deus é a lei. Deus é a única lei. Deus é a absoluta legalidade. Se Deus é a lei eterna, única e universal, não pode existir nenhuma lei de desarmonia, como, por exemplo, uma lei de doença, uma lei de dissolução, de infecção ou contágio. Tais coisas não têm realidade, não são causa, não são lei. Deus é a lei única, a lei da harmonia que sustenta e mantém toda a sua criação. Deus é amor. E como Deus é ilimitado, o amor é onipotência e onipresença. Amor é aquilo que conserva o que criou. Se Deus, o amor divino, conserva o que criou, não é então compreensível que a lei e o amor de Deus são suficientes para conservarem a criação de Deus em harmonia, alegria e perfeição? O curador tenha sempre em mente, durante o tratamento, que o objeto de que trata é uma insignificância, uma nulidade, e que ele está tratando unicamente com Deus e os atributos divinos.
Com Deus, o sumo bem, o todo, o infinito, a ilimitada presença e eficiência. Finalmente, chega-se à compreensão de que Deus é tudo em tudo e que fora de Deus nada existe. E com isto, compreendemos que não existe separado ou fora de Deus tal coisa como um paciente, uma pessoa, uma personalidade ou individualidade separados de Deus. Nem pode haver situação ou circunstância fora de Deus. O tratamento curativo deve concretizar a grande verdade. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Seja qual for esse quem, esse alguém, seja fulano, cicrano ou beltrano, seja Pedro, Paulo, Maria ou Isabel, Deus e sua revelação são um. Deus, a infinita essência, se revela individualmente em existências finitas. Certa manhã, Deus me inspirou a mais estranha resposta a um chamado de tratamento curativo. Nunca durante toda a minha vida de curador espiritual, tive tão estranha revelação. Percebi as palavras Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Só isto. Nada compreendi. Lá estava sentado eu com Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Creio que repeti essas palavras vagarosamente uma boa dúzia de vezes, para lhes descobrir o sentido. De repente, rompeu uma fonte de luz. Naturalmente, tu sabes que Deus é o Pai, mas Deus é também o Filho. Pois não somos todos nós filhos do único Pai? Por isto, nenhum filho de Deus pode estar em necessidade, enquanto reconhece a sua filiação divina. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa nossa experiência da unidade entre Deus e o homem. Tão simples era o tratamento e a cura se deu à luz do conhecimento de que Deus é o único ser, a única identidade que o Filho trabalha sem cessar nas coisas do Pai, glorificando o Pai. O processo curativo pode levar um dia inteiro, a noite toda, e pode também realizar-se em 1 minuto. Seja qual for o tempo que a cura leva, ela é boa quando baseada no conhecimento de que Deus é a única realidade. Todo tratamento devia ser espontâneo. Tratamentos previamente escogitados são piores do que nada. É evidente que nenhum tratamento pode ser igual ao outro, nem o deve ser. Por isto, não queira o curador repetir hoje o seu tratamento de ontem. É possível que realizemos hoje o mais poderoso dos tratamentos, intensificando a nossa consciência espiritual ao ponto de ressuscitar alguém de entre os mortos. E amanhã somos incapazes de curar uma ordinária dor de cabeça. Se tivéssemos de fazer em um dia 100 curas, seriam 100 tratamentos diferentes. O emprego de palavras, fórmulas ou constatações da verdade, do sentido do tratamento, é tão inútil como a tentativa de saber as novidades de hoje pelo jornal de ontem. Tão inútil como querer colher hoje o maná de ontem. O maná cai de novo cada dia, e do mesmo modo jorra a inspiração nova e virgem para cada necessidade a que somos chamados. Não tentes, pois, aplicar a inspiração de hoje a um tratamento de amanhã. A inspiração virá toda vez que for necessária, porque o Pai Celeste sabe de que necessitas de tudo isto. Não há nenhum tratamento que satisfaça a todas as exigências, e isto pelo fato de se acharem os homens localizados em diversos planos. Além disto, de ser diferente o plano ou nível de consciência de cada um, acontece que esse estado de consciência muda de um dia para o outro. E o tratamento curativo tem de tomar em consideração esse estado de consciência de uma pessoa particular em um dia determinado. Cada pedido de auxílio envolve uma pessoa ou pessoas. Tem que ver com uma situação corporal, com uma situação econômica ou com uma determinada disposição mental. Apesar disto, seja qual for o aspecto do problema, o tratamento permanece sempre no plano de Deus
e na certeza de que o problema nasceu da mente carnal. Suponhamos que alguém solicite a tua intervenção em discórdias conjugais. Lembra-te de que tu, na qualidade de curador, não tens que dar conselho aos litigantes, porque nada tens que ver com a situação humana do caso, uma vez que a situação humana nada tem que ver com a perspectiva divina. Não sucumbas jamais à tentação de quereres imiscuir-te nas discórdias do casal, tentando mantê-lo unido ou então promover uma separação. Nada disto é da tua conta. A atividade espiritual não visa consertar algo no plano das coisas humanas, porque o homem espiritual compreende que todo problema remonta a uma falsa atitude ou perspectiva do ego humano, que se julga separado de Deus, e desta falsa perspectiva não pode haver solução satisfatória. Com a visão da unidade entre o homem e Deus, vem a verdadeira solução do problema. A compreensão da verdade produz certeza e segurança, e com isto vem a experiência da paz. Se essa certeza não vier, costumo sentar-me novamente em meditação e estabelecer novamente em mim a paz e o silêncio, até que sinta em mim que tudo está bom. Em outra ocasião, vem o chamado de um doente. Se se trata de algo que tenha que ver com funções vitais, como as do coração ou dos pulmões, surge imediatamente o conhecimento de que se trata de uma imagem mental. E logo eu conscientizo Deus como sendo a atividade universal, a atividade única da vida, do ser e do corpo, e assim estabeleço aquela experiência do ser e do agir divinos. Até aqui, você deve ter compreendido que todo o tratamento se baseia no reconhecimento da impotência das circunstâncias. Atua somente no plano de Deus e não no do homem mortal. Além do mais, o tratamento já está quase terminado antes que o telefone seja desligado. Ou quando o pedido de socorro vem por via epistolar, o tratamento já acabou antes de eu terminar a leitura da carta. Caso eu não sinta logo em mim a certeza de que tudo está em ordem, entrego-me por momentos à meditação para encontrar a minha paz interna e realizar a minha união com Deus. E isto é tratamento. Se 1 ou 2 horas mais tarde o caso me voltar à memória, juntamente com um senso de urgência, retomo o tratamento porque o simples fato de me voltar à memória significa sem dúvida que o processo ainda não terminou. Mas em todos os casos, se trata do conhecimento que o problema é puramente aparente e que Deus é a única vida, indivisível, inseparável, perfeita. No momento deste conhecimento, o tratamento terminou. É provavelmente o momento em que o paciente foi curado. Mas nem sempre a cura é logo visível. Há muitas razões para essa reação retardada. Entretanto, importa não esquecermos que o fato de uma determinada doença, física, psíquica ou de outra natureza, não é a meta da cura espiritual. O escopo real é a conscientização da realidade de Deus. Quando o tratamento começa com a pergunta: Pai, de que natureza será este testemunho? Não tardará a resposta a vir mais ou menos da seguinte forma: realizai-me em ti, meu filho. Sente que eu sou um ser que vivo e me movo em tua vida. Conscientiza que eu estou presente em ti. Testifica que eu estou em ti como força vital, assim como eu o era em meu Filho, o Cristo. Se não te dirigires a Deus por uma razão única, unicamente por causa de Deus, então admites a existência de 2 poderes, o bem e o mal, e esperas que Deus, o grande poder benéfico, empreenda algo contra o outro poder, o maléfico. Não terás paz nem sossego enquanto viveres na expectativa de um Deus, grande e poderoso, que deva fazer algo contra o erro. A paz surgirá em ti somente se puderes sentar-te tranquilamente e dizer: Eu te agradeço, meu Pai. Tudo que de teu verbo espero é que rasgues o véu que me encobre a harmonia que já existe. Aqui não estaria eu na expectativa de ouvir a tua voz
se acreditasse na existência de uma desarmonia, de uma discórdia. Só podemos dirigir a Deus no sentido de realizarmos em nós a consciência da sua presença. Isto nada tem que ver com a questão do que Deus faça ou não faça por ti ou por teus negócios. No momento em que tentas induzir Deus a que te arranje bons amigos, casa, emprego, talento ou outra coisa qualquer, usas Deus como meio para um fim. E isto é horrível. Quando bem pensado, é quase uma blasfêmia. Essa ideia de nos servirmos de Deus como de um meio, e no entanto é esta ideia geral que se tem de oração e do tratamento curativo, que Deus faça alguma coisa por nós, o que supõe que Deus possa ser por nós influenciado em determinado sentido. Isto não é orar. E é por isso que quase todas as nossas orações são ineficientes. A única oração verdadeira é o desejo de nos tornarmos conscientes da realidade de Deus. Geralmente, a segunda parte do tratamento é bem mais curta que a primeira, apesar de ser a mais importante, e é negligenciada pela maior parte dos metafísicos. Pensam eles que o seu tratamento é que produz a cura. E é esta a razão por que muitas tentativas de cura são ineficientes. Torno a repetir, não és tu o autor do processo curativo. Tu és apenas o veículo, através do qual vem a cura. O tratamento que realizas tem por fim único preparar o teu estado de consciência para receberes o verdadeiro tratamento, o Verbo de Deus que te vem de Deus, do Deus dentro de ti. Para dentro dessa tua receptividade, que se desenvolve em ti pelo conhecimento da verdade, é que se derrama espontaneamente o Verbo de Deus. Deus é que realiza o tratamento, que produz a verdadeira cura. O zênite do tratamento é atingido quando não mais são empregadas palavras, nem afirmações, nem negações. É este o estado mais perfeito, que nem todos alcançam. Jamais encontrei homem algum que fosse capaz de manter continuamente esse estado de consciência. Por esta razão, temos de retornar ao tratamento de tempo a tempo, acompanhado de algumas palavras ou de alguns pensamentos. Entretanto, nunca nos esqueçamos de que nenhum tratamento é realmente completado, enquanto o curador não sinta em si um certo grau de certeza interior. Pouco importa qual seja a forma do tratamento escolhido, que nos conduz a esse grau de certeza interna, mas é importantíssimo que não ponhamos ponto final no tratamento antes que esse sentimento de libertação interior se manifeste em nossa alma. O tratamento purifica os teus pensamentos de crendices humanas, ignorâncias e falsas teorias e te torna transparente para os pensamentos de Deus. Tu mesmo nunca serás o curador. Tu és apenas alguém que se ocupa com o tratamento. O curador é outro, o poder supremo e único. Esse sentimento de paz que te inunda de uma paz que ultrapassa o entendimento, é ele que é o verdadeiro curador. Se atingires essa consciência de paz interior, então se realiza a cura. É essa conscientização da presença de Deus que realiza a cura.